Vamos dar continuidade à nossa série de meditações no Sermão do Monte. Mateus capítulo de número 7. Hoje nós iremos ler os versos de número 13 e 14. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Hoje nós não temos o momento de despedir as nossas crianças para o culto infantil. Elas permanecem no templo conosco. Hoje é dia de celebração da ceia. Portanto, nós passaremos a mensagem, a meditação no texto da Escritura. Eu vou ler. Os irmãos podem acompanhar silenciosamente. Eu peço àqueles que puderem que mantenham suas Bíblias abertas para que nós passemos a meditação desse texto. Nos diz assim a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Feche os seus olhos. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação do Espírito Santo. Ó Deus, nós queremos louvar o Senhor. Eu quero unir a minha voz aqui, a voz de toda a congregação. Nós entoamos louvores já aqui ao Senhor. Nós já reconhecemos, ó Deus, quem somos, a nossa condição, a nossa necessidade da graça do Senhor. E para este tempo agora que nós temos aqui juntos, eu quero suplicar ao Senhor a bênção da iluminação do Espírito Santo. Senhor, eu não tenho nada a oferecer aos meus irmãos, nada o que de fato seja útil para eles, para que eles possam, de alguma maneira, experimentar a graça do Senhor e vê-la em ação em suas próprias vidas. Mas, ó Deus, o Teu Santo Espírito, que é quem nos convence destas verdades que constam na Tua Palavra, da verdade que é a Tua Palavra e que foi lida aqui, é Ele, ó Deus, quem confirma estas verdades em nossas mentes e em nossos corações, e é Ele quem opera em nós este poder que a Palavra tem de nos transformar à semelhança de Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. E é isso que nós desejamos, é o que nós almejamos aqui com este tempo. Não só receber a instrução do Senhor, experimentar, ó Deus, da presença misteriosa de Jesus Cristo no nosso meio, mas também ver mais de nós, passando a ser mais parecido com o nosso Cristo, o nosso Mestre. Nós fazemos esta oração humildemente no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos meditado no Sermão do Monte e na última vez que eu falei aos irmãos, nós vimos um pouco acerca da palavra de Jesus nos ensinando a orar, nos estimulando a orar, mas também nos fazendo entender que a oração que ele requer de nós, ela corresponde a um tipo certo de oração. Jesus, ao longo do seu sermão aqui, ele já nos ensinou muitas coisas. Ele já nos falou de diferentes maneiras. E todas elas girando em torno daquele que é o tema central do Sermão do Monte, o tema do reino de Deus que o próprio Cristo veio a inaugurar com a sua vinda. Este reino é o reino do qual nós fazemos parte. Se nós fomos unidos a Cristo pela fé, por meio da graça de Deus, nós então nos tornamos cidadãos deste reino. E a gente tem aprendido que a vida do reino de Deus, a vida dos cidadãos do reino de Deus, ela é caracterizada por um modo distinto. Nós não vivemos segundo a cultura predominante do mundo e do tempo em que nós vivemos, mas nós vivemos
segundo o que eu já disse aos irmãos, o John Stott costuma dizer que é a chamada contracultura cristã. Nós vivemos na contramão do mundo. Nós sustentamos valores que são diferentes daqueles que são sustentados pelo mundo. Ao longo do Sermão do Monte, Jesus já descreveu o caráter desses cidadãos do reino de Deus. Nós vimos as bem-aventuranças, como a relação dos crentes ela deve ser conduzida com o mundo em que eles vivem. Nós vimos também Jesus a descrever a justiça que o rei deste reino concede aos seus súditos, mas também a justiça que este rei não somente concede aos seus súditos, mas ele exige dos cidadãos deste reino. Daí é natural que a gente chegue a esta última divisão no Sermão do Monte. Daqui para frente nós temos ainda algumas palavras de Jesus, mas elas seguem o seu curso rumo ao fim do discurso, ao fim do sermão de Jesus aqui. E nós chegamos neste momento aqui, um momento em que Jesus está a insistir com todos aqueles que foram alcançados por sua mensagem. Por todos aqueles, ele está a insistir com todos aqueles que estavam a ouvir, que eles agora entrem neste reino que ele estava os anunciando. Essa metáfora das portas aqui, utilizada por Jesus, ela está justamente a enfatizar a necessidade de que os ouvintes desta mensagem de Jesus, eles agora escolham qual caminho eles vão seguir. Eles decidam, mas decidam sabiamente qual caminho eles devem seguir. Jesus, até essa altura aqui, ele já havia exibido alguns contrastes para nós aqui. Ele já havia exibido o contraste entre os dois tipos de retidão, de devoção. Jesus já havia exibido o contraste dos dois tesouros. Jesus já havia exibido o contraste acerca de uma ambição voltada e centrada em Deus e seu reino e uma ambição centrada em si mesmo. Nós vimos Jesus nos oferecendo também um contraste entre os dois senhores e agora é chegada a hora da tomada de decisão. Jesus está requerendo dos seus ouvintes que eles entrem neste reino. Eles escolham entrar pelas portas deste reino. Agora é hora de tomar a decisão. E qual vai ser essa decisão? Será o reino das trevas ou o reino de Deus? Vai ser a cultura predominante ou vai ser a contracultura cristã? Vamos ver algumas coisas que Jesus nos apresenta. Ele nos oferece, por meio dessa metáfora, alguns contrastes aqui. Jesus continua a trabalhar dessa maneira. E o primeiro contraste que a gente pode perceber aqui neste texto é que Jesus nos mostra que existem duas portas e existem dois caminhos. Existe uma porta estreita e uma porta larga. E existe um caminho apertado e um caminho espaçoso. E Jesus, de alguma maneira, por inferência, ele já descreveu aqui que a entrada no seu reino, ao mesmo tempo que ela é convidativa, porque este é um convite da sua graça, ela, de uma certa maneira, é também difícil. E ela é difícil porque ela está envolta por circunstâncias que são desfavoráveis. Mas ela é convidativa também porque ela está envolta por algumas circunstâncias que são também favoráveis. E por que elas são favoráveis? Quais são estas circunstâncias favoráveis? Porque Jesus já mostrou para nós que aqueles que entram no seu reino, ele os descreve como sendo benditos. Jesus já nos mostrou que aqueles que entram no seu reino, eles são os possuidores deste reino no qual eles entraram.
Eles herdam a terra. Eles são aqueles que são plenamente saciados. Quando nós julgamos estas circunstâncias favoráveis, este convite de Jesus, ele salta aos nossos olhos, ele enche o nosso coração e a gente logo quer entrar por essa porta, por mais que ela seja estreita. A gente quer passar por este caminho, por mais que ele seja apertado. Mas existem algumas circunstâncias desfavoráveis também. E é isso que a metáfora de uma porta estreita e de um caminho apertado sugere. São circunstâncias favoráveis, as circunstâncias no sentido em que aqueles que entram no reino de Deus, Jesus já nos ensinou também que eles são perseguidos, eles são insultados, eles são caluniados e eles são sobrecarregados com uma série de obrigações pesadas no que diz respeito à relação deles com a lei de Deus, a como eles devem conduzir a sua vida em relação a Deus e em relação também aos outros. Por exemplo, nós vimos que o cidadão do reino de Deus, ele deve praticar uma justiça que exceda a justiça praticada pelos escribas e fariseus. A gente viu também no Sermão do Monte que o cidadão do reino de Deus, ele deve amar não somente os seus amigos, não somente aqueles que fazem o bem a ele, mas o cidadão do reino de Deus, ele deve até mesmo amar os seus inimigos e deve orar pelos que os perseguem. Nós vimos que o cidadão do reino de Deus, ele não deve ser hipercrítico, mas antes ele deve ter critério ao julgar as atitudes alheias. Nós vimos todas estas coisas ao longo do Sermão do Monte. Nós ouvimos acerca de todas estas obrigações e, de alguma maneira, elas constituem circunstâncias desfavoráveis. Nós vimos isso também ao longo deste Sermão do Monte. Essas coisas desfavoráveis, elas são desfavoráveis no sentido em que elas se chocam com aquelas que são as nossas tendências naturais. Tudo aquilo que Jesus requer de nós, tudo aquilo o que Deus, o rei deste reino, requer de seus súditos, é algo contrário à nossa própria natureza pecaminosa. A gente não precisa aprender a fazer as coisas erradas. A gente não precisa aprender a olhar de forma autocentrada para a vida e para a realidade. A gente não precisa aprender a ser orgulhoso e egoísta. Tudo aquilo que Jesus requer de nós é extremamente contrário a esta nossa natureza. Aqueles que optam por essa porta estreita e por esse caminho apertado, eles vão tendo que se desfazer de muitas coisas. Eles vão tendo que deixar muita coisa pelo caminho. Esse egoísmo, esse orgulho, essa justiça própria, tudo isso deve ser abandonado por aqueles que entram pela porta estreita e por aqueles que trilham o caminho apertado. Isso porque esta porta e este caminho são a porta e o caminho da autonegação. E são também a porta e o caminho da obediência. É isso que o Senhor requer de nós. Agora, por outro lado, existe a porta larga e o caminho espaçoso. E esta porta larga e este caminho espaçoso permitem àqueles que adentram por ela que eles levem toda a sua bagagem. Eles levem consigo todas as bolsas que eles conseguirem carregar. Elas permitem que eles sustentem ela permite que eles sustentem a sua velha natureza pecaminosa. Tudo aquilo que nós vimos Jesus a condenar no Sermão do Monte,
a superficialidade, o amor próprio, o orgulho, a hipocrisia, uma religião falsa e mecânica, uma falsa ambição, a censura condenatória, todas estas coisas, aqueles que entram pela porta larga e trilham um caminho espaçoso, eles não precisam abandoná-los. Eles podem viver dessa maneira. Eles podem passar facilmente por ela. Isso porque a porta larga e o caminho espaçoso são a porta e o caminho da autoindulgência. Da autoindulgência. Nós aprendemos com Jesus aqui que existem duas portas e dois caminhos, e nós devemos considerar isto quando estamos diante desta necessidade de decidirmos qual o caminho nós iremos seguir, se haveremos de adentrar pelas portas do reino de Deus ou não. Esse texto nos mostra também que existem dois caminhantes. Existem dois tipos de pessoas que entram por esta porta e que caminham este caminho. Jesus vai dizer que muitos são os que entram pela porta larga e trilham o caminho espaçoso. Essa estrada, irmãos, ela é uma estrada movimentada. Essa é uma estrada lotada de caminhantes de todo o tipo, dos mais diversos. Jesus, quando fala a respeito desta porta larga e deste caminho espaçoso, ele faz com que nós consideremos, pensemos, vislumbremos multidões incontáveis trilhando esse caminho. Gente andando despreocupada, feliz da vida, sem considerar, sem aparentemente pensar no terrível fim que este caminho pelo qual eles estão trilhando reserva para eles. Existem dois tipos de caminhantes. Jesus diz que são muitos, e este é o primeiro tipo de caminhantes, são muitos os que entram pela porta larga e trilham o caminho espaçoso. A gente pode pensar sobre diversos tipos de pessoas no meio destes muitos que Jesus menciona, desta multidão de pessoas que trilha o caminho espaçoso. E talvez a nossa tendência seja prontamente, quando nós ouvimos esta palavra e quando nós pensamos naqueles que trilham o caminho espaçoso, nós talvez sejamos necessariamente levados a considerar aqueles pagãos, os não crentes, os que nunca fizeram parte de uma igreja, aqueles que nunca tiveram qualquer tipo de contato com a fé ou com a comunidade da fé, gente que, quando talvez teve algum tipo de contato, ouviu o evangelho, ouviu falar sobre Jesus, logo deliberadamente não quis saber nada disso, já quis seguir o seu caminho pelo caminho espaçoso, já quis entrar pela porta larga. Só que quando a gente lê o Sermão do Monte, quando nós consideramos tudo o que Jesus já tem falado até esta altura, a gente pode chegar a uma conclusão diferente. Jesus não necessariamente está só falando daquelas pessoas que estão, como a gente diz, né, que estão no mundo, que estão perdidas, que não quiseram saber de qualquer tipo de relacionamento com ele. Se nós pararmos para considerar aquilo que Jesus tem nos ensinado no Sermão do Monte, nós facilmente poderemos inferir que no meio desta multidão, no meio desta grande quantidade de pessoas trilhando este caminho espaçoso, tem muito religioso. Tem muita gente que dedicou a sua vida inteira em uma igreja. Tem muita gente que prezou, que agiu diligentemente na sua busca por
conhecer a Bíblia, por participar das atividades da sua comunidade de fé. Mas a gente vai ver que é gente que se agarrou a isso como quem se agarra a uma maneira, a uma forma de salvar a si mesmo. Gente que está atrás de justiça própria. Gente que quer justificar a si mesmo por meio das suas obras. Que não compreende a natureza da graça. Isso vai ficar muito claro para nós no texto seguinte. No próximo texto da nossa meditação. Jesus tem mais algumas distinções a fazer. E quando nós vamos ver Jesus falando sobre os falsos profetas, nós vamos ver que Jesus não está necessariamente indicando aqueles indivíduos que nós normalmente temos como que uma caricatura dele já na nossa mente. Aquele cara do programa de televisão que está deliberadamente pregando um monte de mentira, pedindo dinheiro. Não, o que Jesus tem em mente é algo mais do que isso. Diz respeito a alguém que sutilmente, que dá algumas mostras sutis de que não pertence ao reino de Deus. Gente que às vezes compromete o entendimento e a mensagem do evangelho em pequenas coisas. Gente que está fazendo isso de maneira imperceptível. Quando nós pensamos em uma multidão de indivíduos andando por este caminho largo, a gente não deve pensar só naquelas pessoas que nunca tiveram contato com Jesus ou que quando tiveram contato nunca quiseram nada. Porque tem muito religioso que na verdade não quer contato com Jesus, não quer saber nada de Jesus. E isso fica muito claro por meio do embate constante de Jesus aqui com os escribas e fariseus do seu tempo. Mas existe um outro tipo de caminhante. Enquanto isso, aqueles que entram pela porta estreita, aqueles que caminham no caminho apertado, eles parecem ser só um punhado de gente. É um movimento minoritário, desprezado. Jesus diz que são poucos os que entram pela porta estreita e que trilham o caminho apertado. Quando a gente pensa nisso, talvez a visão que a gente tenha seja de uma caminhada dura e de uma estrada quase que deserta. Poucos são os que entram pela porta estreita e que trilham o caminho apertado. Só que a diferença é que, enquanto aqueles muitos que trilham o caminho espaçoso, eles estão lá alegres, despreocupados, vivendo a sua vida sem pensar no fim reservado para eles, essa gente aparentemente pouca, sofrida, que ao longo da caminhada não pode carregar muita bagagem ou praticamente nenhuma, gente que é perseguida, gente que é insultada, essas pessoas estão trilhando este caminho, carregando consigo uma alegria e uma esperança concreta de que eles estão rumando para a cidade celestial. Por mais duro que seja o caminho, por mais desfavoráveis que sejam as circunstâncias, os poucos que entram pela porta estreita e que trilham o caminho apertado sabem qual é o destino deles. Sabem o que este caminho os reserva. Por último, veja só, Jesus nos mostra aqui nesse texto que existem duas portas e dois caminhos, dois tipos de caminhantes, mas existem também dois destinos. Jesus está nos ensinando que um caminho leva à perdição, enquanto o outro caminho conduz à vida. Existem dois destinos. Jesus ensina que o caminho espaçoso leva à destruição. Este é o destino do caminho espaçoso. A palavra perdição aqui, ela dá para a gente um indicativo de que tudo aquilo, o que a condenação e o inferno reservam para aqueles que estão ali sendo
O seu alvo é a destruição de qualquer que seja o aspecto de bondade, de beleza, verdade, alegria, esperança, paz. Tudo isso vai ser destruído para esses muitos caminhantes e vai ser destruído para sempre. O caminho espaçoso conduz à perdição. O John Stott ele diz que essa perspectiva ela é terrível demais para a gente contemplar ela sem lágrimas. Porque ele vai falar que trilhar este caminho nada mais é do que suicídio. Viver carregando toda a bagagem de orgulho, justiça própria, viver carregando esta autoindulgência vai nos levar diretamente para a destruição. E Jesus está dizendo que muitos são os que estão caminhando, trilhando este caminho, rumando o caminho desta perdição. Mas em contrapartida, o caminho apertado, que tem como entrada a porta estreita, Jesus ele diz que é o caminho que conduz à vida. E Jesus está pensando aqui naquela vida eterna da qual ele já falou, aquela que ele já ensinou aqui no Sermão do Monte. A vida que Jesus explicou em termos de uma comunhão com Deus, que ela começa aqui, mas que ela vai ser aperfeiçoada no mundo vindouro, uma comunhão eterna. Enquanto todas aquelas virtudes que eu mencionei, elas serão destruídas, não mais serão uma realidade para aqueles que trilham um caminho espaçoso, todas elas existirão em abundância e perpetuamente para aqueles que trilham o caminho estreito. Aqueles que optam por circunstâncias desfavoráveis, aqueles que preferem lidar com a caminhada dura da fé, aqueles que desejam entrar pelos portais do reino de Deus, embora sejam poucos, o destino que o Senhor reserva para eles é sublime, sublime. E só pode ser proporcionado por causa da sua graça. Quando nós pensamos nesta palavra de Jesus, eu acho que nós devemos considerar alguns traços comuns do nosso tempo. Nós vivemos aqui no Ocidente um tempo que é profundamente marcado, tem como uma de suas marcas o relativismo e o pluralismo. Agora pensem só, a gente vive em um contexto em que a maioria das pessoas exige de nós uma espécie de tolerância cega. A gente deve admitir toda e qualquer visão de mundo. A gente deve tolerar todo e qualquer tipo de opinião que é sustentado por alguma pessoa. E agora Jesus ele está dando como que uma espécie de ultimato. Ele está dizendo assim, você tem que tomar uma decisão. Você tem que fazer uma escolha. Para a maioria das pessoas, especialmente gente com essa visão relativista e pluralista do mundo e da existência, para muita gente, o Sermão do Monte, ele não passa de um sermão agradável, sabe? Está voltado basicamente ali para a maneira como a gente deve se relacionar com as outras pessoas. A nossa tendência é olhar para este texto, a tendência de muitas pessoas é olhar para este texto e enxergá-lo dessa maneira. O que particularmente me assusta, porque quando nós estudamos ele, nós pensamos sobre esse texto aqui,
a gente viu o quanto esse padrão ele é inatingível para nós. Como é que tem gente que consegue olhar para o Sermão do Monte e falar assim, tá tudo certo, é só viver e fazer tudo certinho, viver uma boa vida e não atrapalhar a vida de ninguém. A gente percebe que por causa da nossa natureza aqui, isso é impossível para nós, porque o padrão que Deus exige aqui, ele é um padrão perfeito. Mas tem gente que considera isso aqui uma palavra agradável de Jesus. O objetivo desse texto aqui é acalentar o nosso coração, é fazer a gente nutrir sentimentos calorosos uns pelos outros. Só que o que chama a atenção da gente aqui nesses versículos é essa natureza absoluta da escolha que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer uma escolha absoluta. Só que muitos de nós, irmãos, talvez nós fôssemos preferir ter mais opções do que só essas duas opções que Jesus está postulando para a gente aqui. Talvez a gente quisesse propor algum meio termo, não é? Bom, talvez melhor, talvez a gente quisesse juntar um pouquinho de cada coisa, sabe? Fazer um conglomerado de religião e viver com um pouquinho de cada coisa. Aquilo que mais me apetece, que mais me favorece, aquilo com o qual eu consigo lidar mais facilmente. Só que quando Jesus nos dá essa palavra de ordem, é um imperativo. A linguagem que Jesus utiliza aqui, ela é imperativa. A gente vai ver que Jesus ele atravessa esse sincretismo tranquilo da gente. Essa tentativa de trafegar por outras opções. Opções que estão na tangente. Jesus não vai permitir qualquer tipo de solução confortável que nós venhamos a propor, irmãos. Nós temos uma decisão a tomar. E ele propõe 2 portas, 2 caminhos, pelos quais caminham 2 tipos de caminhantes e que reservam 2 destinos para nós. Jesus ele insiste aqui que só existe uma escolha possível, porque só existem 2 possibilidades de escolha. Os seguidores de Jesus, eles foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia, no 1º século. E a gente vai ler um pouquinho sobre isso e vai tomar conhecimento de que o termo cristão, ele era um termo pejorativo, ele era aplicado de forma pejorativa aos seguidores de Jesus. Antes disso, antes de serem chamados cristãos, lá no livro de Atos, no capítulo 9, nós vamos ver que os seguidores de Jesus, eles eram chamados de as pessoas do caminho, os seguidores do caminho. Isso porque Jesus utilizou diversas vezes essa metáfora do caminho para poder referir-se a si mesmo, para poder estabelecer uma relação com a vida cristã. Por exemplo, quando nós vamos lá no Evangelho de João, no capítulo de número 10, abra aí a sua Bíblia, vamos ler rapidamente. João, capítulo de número 10. Versos de 7 a 9. Veja o que Jesus diz. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Agora vá lá no capítulo de número 14. Jesus vai se utilizar dessa linguagem, dessa metáfora que ele se utiliza no Sermão do Monte mais uma vez. Capítulo 14, verso de número 6. Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, diz a palavra de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os seguidores de Jesus, eles eram chamados de seguidores do caminho porque Jesus diversas vezes havia utilizado-se desta metáfora para se referir à vida cristã. E o que Jesus queria fazer com isso? O que Jesus estava a fazer com isso, não somente no Sermão do Monte aqui que nós lemos, mas também nesse texto do capítulo 10 de João e do capítulo de número 14 do Evangelho de João. A ideia que Jesus está a nos colocar aqui é uma ideia de exclusividade. Jesus quer nos mostrar que ele mesmo é o caminho, o único caminho para Deus. E este foi um ensino muito importante de Jesus. Então, a gente não pode ficar surpreso quando a palavra de ordem de Jesus ela é uma palavra absoluta, definitiva. Ela demanda compromisso. Um compromisso inquebrável, inviolável. É isso que Jesus exige dos seus seguidores. É isso que Jesus deseja dos seus discípulos. Que ele seja o único. O único. Porque ele é, de fato, o único caminho para Deus. Para resumir, de acordo com Jesus, irmãos, nós vimos aqui que existem dois caminhos e duas portas. A porta estreita e a porta larga, e o caminho apertado e o caminho espaçoso. A gente viu que este caminho ele é trilhado por dois tipos diferentes de caminhantes. Muitos caminham pelo caminho espaçoso e são poucos os que trilham o caminho apertado. E a gente viu que esses dois caminhos, trilhados por dois tipos de caminhantes, eles levam a dois destinos diferentes. A gente não precisa atestar em uma sociedade relativista e pluralista que este ultimato de Jesus, essa palavra de Jesus, ela está fora de moda. Ninguém consegue olhar para esta exigência de exclusividade e encará-la com bons olhos. Para a maioria das pessoas do nosso tempo, esta palavra ela carrega arrogância, prepotência. Mas a gente não está lidando com a opinião de um indivíduo qualquer, irmãos. Nós estamos lidando com a palavra do Verbo que se fez carne. Do Deus homem, que exige dos seus súditos, dos seus discípulos, compromisso total, não dividido, exclusivo com ele. Para aqueles que entram pela porta estreita, para aqueles que optam por trilhar o caminho apertado, não dá para dar meia volta e sair correndo depois. É um caminho sem volta. E assumir esta verdade e entrar por esta porta e trilhar este caminho, saiba você que vai ser motivo para que você seja taxado de fanático, talvez. Para que você talvez seja taxado de extremista. Todo mundo, de alguma maneira, se ressente de ser confrontado com a necessidade de uma escolha absoluta. Só que Jesus não permite a nós que nós escapemos disso. Jesus está dizendo, depois de tudo o que ele ensinou até essa altura,
Agora é a hora de vocês decidirem. Vocês vão entrar neste reino ou não? Vocês vão fazer parte deste reino ou não? Nós sabemos que é somente a graça de Deus em Cristo Jesus que nos habilita a entrarmos por esta porta estreita e a trilharmos este caminho apertado. A gente sabe que não é por meio daquilo que nós fazemos que nós podemos alcançar o destino deste caminho. Mas é por causa daquilo que Jesus mesmo fez. E isso é a nossa segurança. É por isso que saber que a porta do reino de Deus é uma porta estreita e o caminho é um caminho apertado não é algo que deixa a gente desconfortável. É porque a gente sabe que quem precisava passar primeiro, garantir a nossa entrada neste reino, já fez isso. É porque nós sabemos que Cristo, ele não somente nos habilita a entrar por esta porta estreita e a trilhar este caminho apertado e árduo, mas Ele mesmo adentrou a porta estreita da morte. Ele trilhou o duro caminho de ser traído, insultado, de ser injustiçado, de ser morto, para que então ele pudesse entrar, não mais pelas portas da morte, não por uma porta estreita, difícil de se passar, mas para que ele pudesse entrar como homem pelos portais eternos, para que então se assentasse à direita de Deus Pai. Irmãos, é porque Jesus entrou pelos portais eternos, vivo, ressuscitado, que eu e você podemos entrar pela porta estreita de seu reino e trilhar o caminho apertado de seu reino, certos de que o nosso destino é também passar pelos portais celestiais, é também entrar por estes portões. É isso que o Senhor reserva para os cidadãos do seu reino.